Os animes, as obras de ficção em si têm um certo clichê. Todos eles começam com o protagonista crescendo na vida, fazendo amigos e indo numa aventura gigantesca, onde tem que enfrentar o vilão dos vilões. Tudo isso que eu falei é praticamente a sinopse de 90% dos animes shounen por aí. E isso de certa forma vai deixando a cena de mangás shounen imprevisíveis. Mas imagina se tivesse uma obra que fosse o contrário de tudo isso. Uma obra que escolha inovar, que não vá pelo mesmo caminho de sempre. Uma obra que começa no final. Essa é a premissa de Sou Sou no Frieren, onde o começo da história se inicia após a grande jornada, a aventura final. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a obra mais inovadora que eu já vi. Esse vídeo vai ter spoilers da primeira temporada e alguns dos primeiros episódios da segunda, que não é tão considerado um spoiler assim. Então, se você não viu a segunda, fica de boa. E se você não viu nada, tá perdendo uma obra incrível. Então, esteja avisado. Bom, Frieren não foge de alguns clichês das histórias medievais. Nenhuma obra desse gênero vai fugir disso. O que passa a sensação de um anime leve e divertido, algo que pode nos dar conforto. Porém, no primeiro capítulo já nos mostra algo que vai ser muito bem trabalhado nessa obra, que é o conceito de tempo. A trama se inicia com um grupo de aventureiros voltando de uma missão que durou 10 anos, onde nessa missão o objetivo era derrotar o Rei Demônio, onde eles conseguiram esse tal feito, o que fez eles se tornarem uma lenda, mas eles iriam ser lembrados para sempre. E finalmente, podendo descansar, eles se unem e veem uma chuva de meteoros linda, onde irá marcar o início de uma era pacífica. E ali Frieren, a maga elfa do grupo, um ser místico que vive milhares e milhares de anos, diz: Então, da próxima vez, daqui a 50 anos, conheço um lugar onde podemos ver ainda melhor essa chuva de meteoros. Então vou levar todos vocês lá. E nessa página incrível mostra Frieren caminhando pelo mundo em uma aventura solo, onde por ser apenas uma página, apenas esses pequenos quadros, faz a gente pensar que se passou alguns dias, mas na verdade se passaram 50 anos. Mas de certa forma o que a gente pensa pode estar certo, pois o conceito de tempo para essa personagem é isso. 50 anos para ela não são nada, 50 anos é como se fossem uns dias, talvez umas semanas. E então, perto da próxima chuva de meteoros, Frieren lembra de um item que ela deixou com Himmel, o líder do grupo, e vai lá voltar para vê-lo. Porém, chegando lá, ela vê um velho, e não um jovem forte líder de um grupo poderoso. Ele apenas vê um velho. Afinal, se passaram 50 anos, e Himmel é apenas um humano. 50 anos são 50 anos. E enfim, após tudo isso, como combinado, eles vão para um lugar ver a chuva de meteoros novamente. Mas lá, Frieren percebe que aquilo não era tão interessante quanto a nova aparência de seus amigos e a forma de como o tempo é diferente para eles. E após tudo isso, Himmel morreu de velhice. E no seu funeral, Frieren diz: Eu não sei nada sobre esse homem. Nós viajamos juntos por apenas 10 anos. Só isso. Dito isso, Frieren chora. Apenas 10 anos? 10 anos é realmente só isso? E Frieren finalmente entende o que é 10 anos. Ela entende o quanto ela viveu, o quanto ela se divertiu, e entende o quanto ela amava aquele homem. Entende de fato o que era ser um humano. Mesmo sabendo o quão curta é a vida humana. Porque eu nunca pensei em conhecê-lo melhor. Finalmente aqui ela entende o quão cruel é o conceito de tempo, o que faz Frieren se decidir e com determinação no olhar, ela diz: Eu acho que vou conhecer melhor os seres humanos. E assim acaba o primeiro capítulo de Sou Sou no Frieren. O tempo pode ter várias concepções, as mais famosas sendo o tempo cronológico e o tempo psicológico, mas a concepção de tempo em Sou Sou no Frieren eu diria que é algo mais indiferente. Ele simplesmente passa e não se importa com o que você faz ou não teve tempo de fazer.
O tempo é praticamente a natureza, e consequentemente a natureza é indiferente. Mas para Frieren o buraco é bem mais embaixo, porque ela decidiu pagar para ver. Para ela, 50 anos é, 3 dias. Para ela, a concepção é bem mais complicada do que a nossa. E é por isso que a conclusão desse primeiro capítulo é tão impactante, mostrando que a concepção de tempo pode ser cruel. Ele não vai te esperar, e você tem que apenas aceitar que uma hora tudo isso se vai. Então não perca tempo, o seu tempo é precioso demais para você não conhecer a Wondershare Filmora. Salve, salve, rapaziadinha. Se você procura um editor de vídeo que seja simples, fácil, completo e que te permite criar vídeos incríveis, eu te apresento o patrocinador do vídeo de hoje, o Wondershare Filmora, onde você pode usar sua criatividade para criar vídeos incríveis. Se você almeja começar no YouTube e não sabe editar direito, o Filmora é um ótimo editor de vídeo para você iniciante, te possibilitando várias ferramentas que podem facilitar e muito a sua carreira no YouTube. Eu te garanto que você não vai se arrepender de dar uma chance. Eu gosto muito de usar na pós-edição dos meus vídeos, e sempre tem um resultado fenomenal. Se você quiser conhecer o Filmora, eu vou deixar a sua versão totalmente gratuita através do link aí na descrição. Sem mais delongas, vamos voltar pro vídeo. Bom, Frieren agora quer seguir o próprio caminho, entendendo a concepção de tempo em que ela vive. Ela não quer saber se pra ela 10 anos são um mês. Ela quer viver 10 anos como se fosse 10 anos, absorvendo tudo o que vem nesse processo. E pra mim o que mais simpatiza esse sentimento é o arrependimento que ela sente por não ter aproveitado aqueles 10 anos, com ela passando por lugares que ela já passou e em todos esses lugares tendo memórias de seu grupo e dos ensinamentos que ela só consegue perceber agora, mostrando que ela viveu uma vida inteira naqueles 10 anos, mas que agora são apenas lembranças. Enfim, em um certo momento ela conversa com o padre do grupo, que agora adotou uma garotinha órfã chamada Ferne, e ele quer que a Frieren treine a Ferne e faça ela se tornar uma grande maga, e ali se inicia uma relação de aluna e mestra, que ao decorrer do tempo começa a se criar uma relação de mãe e filha, e após incríveis 2 capítulos, já estamos com Ferne com uma idade considerada adequada para se iniciar a exploração no mundo. E tá aí outra coisa que eu acho muito inovadora em Sousou no Frieren: os episódios são sempre com um time skip de meses e até anos, com podendo passar uns 3 anos de um episódio pro outro. E isso é muito legal, mas também mostra como a Frieren tá vendo que ela tá percebendo a passagem do tempo. O que antes com apenas uns quadros se passam 50 anos, mas com Ferne agora ela mostra que se importa com o tempo, especificamente com o tempo dela, de uma humana. E após um tempo, outro personagem se junta ao grupo, com esse personagem sendo o Stark. E o Stark é um personagem que mostra exatamente a personificação desse termo. Ele é um cara que gosta de botar em prática sua experiência, mostrando que com ele o tempo tem peso. E Frieren, com seu novo tipo de mentalidade, passa exatamente essa sensação pra ele. Ao decorrer dos episódios ela não fica mais forte, ao invés dela ficar mais forte, ela amadurece, mesmo tendo mais de 1000 anos. Uma cena que traz muito bem esse sentimento de amadurecimento é quando a Frieren e a Ferne lutam contra o clone da Frieren em um teste de magia. Naquele momento, o autor quer mostrar que aquelas pessoas estão com poderes igualados e consequentemente vão se anular. Mas nessa luta, a Frieren usa algo além de seu poder. Ela usa seu amadurecimento. E isso fica muito mais explícito no momento em que a Frieren ganha do seu clone com a ajuda de sua filha. Afinal, ela era incapaz de ganhar sozinha. Ela precisou dela e precisou confiar nela, uma humana. E isso é exatamente o amadurecimento, experimentando as experiências que ela mesma disse que ia experimentar. E agora, nessa segunda temporada, nos primeiros episódios, acontece que o Stark chama a Ferne para um encontro, mesmo sem saber porra nenhuma dela. E então, a Frieren decide ajudar. Ela fala para ele tudo o que a Ferne gosta: comida, lugares, tudo. E no fim de todo aquele papo, Stark fica impressionado com esse diálogo aqui acontecendo. Você pode escolher um lugar aberto e tranquilo, como esse aqui. Caramba, você conhece ela tão bem? Você é incrível, Frieren. Eu não sei de nada. Nem um pouco incrível. O Hayter que é. Hayter que me contou todas as preferências da Ferne para cada coisinha, sabe? Mesmo que ele só quisesse que eu tomasse o lugar de mãe dela, eu nunca fui capaz de achar todas as coisas que ela gosta. Mas você se lembra muito bem delas, não é?
Bom, pra primeira vez, eu acho que você tá se virando muito bem pra um papel de mãe. Você entendeu a profundidade dessa cena? Não é sobre a Frieren saber de tudo que a Fern gosta, todos os lugares, comidas e etc. O importante aqui é que ela se importa tanto com esse novo caminho que se lembra de informações que foram ditas a ela anos atrás de uma pessoa que ela cuida e que ela ama. Agora, ela se lembra das coisas enquanto vive a vida. Ela não precisa andar por lugares e se lembrar de algo que já se foi. Ela só precisa focar no presente, pois ela pode viver o agora, pois ela finalmente entendeu o que é ser humano. Esse é o momento da reflexão. Mas a verdade é que Frieren já fez quase todo o trabalho por mim. Durante todo o vídeo, uma palavra se repetiu: tempo. Mas não o tempo de relógio, nem o tempo que passa no calendário, mas sim o tempo que você sente ou deixa de sentir. Frieren viveu mais de 1000 anos, e mesmo assim demorou para perceber que realmente importava. Porque o problema nunca foi ter pouco tempo. O problema dela foi não perceber o valor dele enquanto ele estava acontecendo. A gente raramente percebe que está amadurecendo, que está mudando, que está vivendo algo que um dia vai virar memória. A gente só entende tudo isso depois de algo impactante nas nossas vidas, depois que alguém vai embora, depois que uma fase acaba, depois que não dá mais pra voltar. E Frieren não quer voltar no tempo, ela só quer aprender a viver enquanto ele ainda está presente. E talvez seja essa a maior mensagem da obra. Você não controla quanto tempo tem, mas pode controlar o quanto você está presente nele. Então aprecie. Aprecie o seu tempo. Mesmo que pareça comum, mesmo que pareça pequeno. Porque um dia, aquilo que só parecia mais um dia, pode ter sido exatamente o que mais importava na sua vida. Muito obrigado ao Poji e a Naren por darem voz aos personagens. Eu sou o Peus e agora eu vou dormir porque eu tô com sono.